Deixa eu só fazer uma apresentaçãozinha mais formal tua, Ok. tá? Sim, pode. Ok. E daí eu passo para ti. Eu vou fazer uma apresentação mais formal, que é a tua formação, tá? Eu vou... A Verônica Pacheco de Oliveira Azeredo, ela é formada em filosofia pela PUC Minas Gerais, com especialização em filosofia e existência pela UCB e filosofia da arte pela UFOP, né? E doutorado em educação pela FAI e UFMG. E ela atuou como professora de filosofia no Centro Universitário de Minas Gerais, Unileste, Minas Gerais, de 2000 a 2021, né? Verônica esse tempo, e ela é autora da coleção de filosofia para crianças, Parando para Pensar, da coleção Laços de Afetos, e por último, o prazer que eu tive de pegar, né, em mãos, a obra da Verônica, que é Um Vagalume Suspende o Céu, o Tagier de Cine para Ninhos, de Alicia Vega. E, Verônica, agora eu vou dar a minha apresentação mais afetiva, né, que eu acho que eu tive a oportunidade de conhecê-la agora no Cineop, no último Cineop que a gente teve presencialmente juntas, e tenho, assim, ó, um elo muito forte com a Verônica por conta da nossa grande amiga Inês Teixeira, né, que a Verônica me levou até a casa dela para fazer visita, e que está cuidando dessa orientadora. Eu achei muito linda a tua sensibilidade, né? Ela foi a orientadora que está cuidando de perto, a Inês. Então, a gente te agradece muito por poderes, assim, compartilhar. Eu estava contando aqui para as pessoas, muito emocionada, que eu tive o prazer de, dentro do carro, vir com o caderno da Alicia Vega no colo, né? Olhando a escrita dela e os planejamentos das aulas dela de cinema. E a gente queria muito te ouvir, então, depois até eu quero fazer o lançamento desse teu livro, que tu pudesse fazer no finalzinho, falar um pouco do livro, como é que foi para ti escrever, né, enfim. Então, assim, um prazer te receber. Aqui nós estamos em Dona Francisca, como eu contei lá, né, no Cineop, é um projeto de cinema e educação, acolhido pelo secretário de Cultura, nosso grande amigo, que tu já vai enxergar ele agora, que nós vamos abrir. Já está vendo isso? Não? Aí a câmera está aqui. Ricardo. Uhum. Olá, Ricardo. Tudo bem? Prazer. O Ricardo é um ativista cultural, um cineasta, né? Brasileiro, tem uma larga experiência em vários lugares do Brasil e do mundo, tá? E a gente teve o prazer de ter essa ligação à Regiane, e estamos aqui com Santa Maria também, né? Grupo de Santa Maria, Faxinal, são 9 prefeituras da quarta e Santa Maria junto, tá? E muitas pessoas também estão te ouvindo online, que são de outros lugares, de Pelotas, tá? A gente está com um grupo bem grande online e um grupo aqui na sala, em Dona Francisca. E um prazer te receber, tá bom? Salve a tecnologia, o cara lembrou aqui. Porto Alegre, gente. Porto Alegre também. Então, tu tens a palavra, pode ficar bem à vontade. Valesca, se eu soubesse que tinha tanta gente para me ouvir, eu não ia aparecer. Valesca, para mim é uma honra, né, estar aqui com vocês. Foi uma honra te conhecer e a gente ter mantido esse contato, né, mais próximos. Então, eu vou apresentar um pouco e gostaria que vocês ficassem muito à vontade para me interromper, fiquem completamente à vontade. Eu fiz esse trabalho, né, essa tese da Alicia, com orientação da professora Inês Teixeira, no doutorado latino-americano da FAI, e eu peguei como pesquisa a Alicia Vega, né, o que me movimentou, me mobilizou, foi o mesmo caminho de assistir esse 100 ninhos esperando um trem,
eu fiz uma disciplina junto com a Inês Teixeira, com a Inês Teixeira como professora, que era cinema e docência. Assisti a esse filme Cem Ninhos, e depois um livro da Alicia também, que foi estudado em sala, Oficina para Criança, e assim me despertou para conhecer a Alicia, e eu fiquei muito mobilizada com esse filme, né, com esse documentário Cem Ninhos, e pela via, né, desse primeiro encontro com a Alicia. Depois nós fizemos, eu e a professora Inês Teixeira, fomos ao Chile 2 vezes. Nós fomos em outubro de 2017 e nós fomos também em maio de 2019. Nós também estivemos no Chile, tivemos o grande privilégio, isso que eu chamo de sorte de pesquisador. Em maio de 2019, a Alicia teve uma exposição na galeria, na PUC, né, de Santiago, que era dos 30 anos do Taller de Cine da Alicia. Então, ali a gente teve uma oportunidade imensa de conhecer todo esse trabalho dela, com muitos detalhes, e dali eu já tinha em mente qual era aquela pedagogia, se a Alicia tinha uma pedagogia, né, naquele trabalho de cinema para crianças. Então, eu destaquei algumas coisas, eu fiz a opção de não trazer slides, que eu queria realmente ser só um bate-papo com vocês. E eu destaquei, para comentar aquele trabalho da Alicia, aquele documentário lá que é feito, foram referentes a 25 encontros que a Alicia fez com aquelas crianças daquela região. É muito interessante, primeiro, que esse documentário ele nasceu. Alicia, o Agüero, o Inácio Agüero, ele era aluno da Alicia na PUC, né, do Chile, e de linguagem de cinema. E ele se tornou um aluno muito próximo, ia muito à sua casa. A Alicia tem um papel assim, muito agregador, ela tinha o hábito de ela sempre passar filmes na casa dela, convidar os amigos, e ali, então, o Inácio era amigo dela, era aluno, se tornou amigo, e ela fez essa oficina, né, esse taller de cine, em 1985, e ela chamou o Inácio para gravar as 2 exposições, que ela fazia uma exposição com os meninos, dos trabalhos que eles faziam, no meio do ano, nos 10 primeiras sessões, e depois, no final, também ela convidava a comunidade, e ela chamou o Inácio para gravar aquelas 2, aí o Inácio, o Agüero, foi e pediu, falou: você deixa eu filmar todas as oficinas? Então, esse documentário aí nasce desse encontro que o Inácio, desse convite, e ali, então, ele documenta, ele participa, né? Filma todas as sessões e faz o trabalho dele depois. Mas, então, esse filme Cem Ninhos, ele nasceu dessa forma. Foi pelo encontro, e ele ficou muito comovido com aquele trabalho. Eu queria destacar aqui, para essa conversa sobre a Alicia, eu destaquei o último capítulo da minha tese, que se tornou um livro. Primeiro, eu queria
destacar que esse nome, né, Um Vagalume Suspende o Céu, o nome desse, o Tadê de Cine de Alicia, ele nasce, o vagalume a gente pegou, eu e Inês, pensando que nome a gente daria. Esse vagalume nós tiramos de um texto do Pasolini, na época da guerra, e ele sentado vendo os vagalumes, e também de um outro livro, que é A Sobrevivência dos Vagalumes, né? Como sobreviver diante de tantos holofotes, e do Ayrton Krenak, sobre a nossa necessidade de suspender o céu. E eu considero que a Alicia foi esse vagalume que ela faz todo aquele trabalho que a gente viu, que vocês também assistiram aí no documentário, ela faz todo esse trabalho sem holofote. É muito interessante que ela fala nas entrevistas, e ela fez esse trabalho muito silencioso durante 30 anos. A Alicia desenvolve esse trabalho com crianças de extrema pobreza chilena, né, no Chile, mas ela não dava visibilidade. É curioso isso, que eu até considero que a Alicia, ela não foi uma pessoa, ela não é uma pessoa com a visibilidade que o trabalho dela merece, talvez porque ela procurou preservar muito aquelas crianças. Ela não permitia que as pessoas fossem lá, que aquelas crianças fossem filmadas, que aquelas crianças fossem expostas. E, inclusive, todo o trabalho que ela fez durante esses 30 anos não teve nenhum... Foi tudo de doação. Mas essas pessoas também que doavam também não tinham acesso àquele espaço. Não é muito interessante que a Alicia começa esse trabalho num período da ditadura militar. E, curiosamente, ela fala, olha ali dentro daquelas oficinas tinham crianças que eram filhos de militares, né, de policiais com condição financeira mais pobres, e de pessoas também que sofriam na mão da ditadura, inclusive aquela região, muitas pessoas morreram, foram massacradas, e ela entendia que aquelas crianças tinham direito à maior privacidade possível, e todos eles tinham o total direito de participar daqueles encontros, independente das questões políticas, né, que o país passava. Então, a gente acredita que um dos motivos que esse trabalho da Alicia não teve tanta visibilidade, talvez seja pelo fato dela não ter dado, né, fez o trabalho de um vagalume mesmo, suspendendo o céu daquelas crianças, mas sem colocar nenhum holofote naquele trabalho. Esse é um ponto que eu gostaria muito de destacar. E eu procurei, curioso ali, que a Alicia ali, ela não faz um trabalho, ela não fez um trabalho com foco de bergalar, ela fala sobre o cinema, sobre a linguagem do cinema, mas em momento algum as crianças filmam. Isso é muito interessante. As crianças brincam de cinema, mas elas não filmam, elas brincam com o cinema. A Alice, então, ela faz esse trabalho voltado para ensinar a linguagem do cinema. E ela também, eu vou colocar alguns autores aqui, ela também
a gente, na pesquisa, vai percebendo como que ela se aproxima também de Rancière, né? Com direito. Quem é que tem direito ao cinema? A Alicia, ela considera que todos, que, aliás, né, ela considera que todo mundo tem acesso. Quem é o que tem o direito de ver, opinar, compreender o cinema? Ela se aproxima com Rancière. O trabalho, essa pesquisa também, eu fui verificando esse Paulo Freire. Para mim, Alice e Paulo Freire se aproximam muito, e esse princípio da amorosidade, da dignidade, do papel político nesse ato de educar, né? Do cuidado, né? Educativo. Então, a Alice tem coloca que como Paulo Freire também, uma crença no poder criador, né? Nesse sentido, a Alice se aproxima, a sua ação deve estar fundida na profunda crença nos homens. Como vocês viram ali no filme, a Alice, ela tem uma crença muito grande e uma defesa na dignidade humana, daquelas crianças serem sujeitos de direitos e daquelas crianças terem o mesmo direito de todas as crianças, de todo o indivíduo. É curioso ali que a Alicia, ela tinha um princípio muito marcante, esse trabalho dela tem esse princípio muito marcante, que ela ofereceu cinema para crianças de extrema pobreza. Extrema pobreza. E muitas crianças viviam até em casebres, viviam em plásticos, pessoas que realmente com muita dificuldade material. Outro autor também que eu destaquei, com a proximidade da Alice, foi o Miguel Arroyo, com as vidas ameaçadas, com essas crianças que o poder, né, o capitalismo descarta, né, como sujeitos de direitos. Então, eu me baseei esse trabalho também muito no professor Miguel Arroyo. E sobre a amorosidade também, eu pego a Bell Hooks, no livro dela, Tudo sobre o Amor, e a Bell Hooks vai colocar sobre o amor como uma ética de vida, né? Também procurei destacar o Maturama sobre o amor, sobre a condição biológica da nossa. Amar é uma capacidade, é natural no ser humano, é uma capacidade biológica que às vezes a gente afasta desse papel biológico pela interferência da cultura, dos interesses econômicos, que nos retira dos nossos princípios basilares, né? E o Krenak, do Ayrton Krenak, também eu peguei que não há... Ele vai falar sobre essa questão da humanidade e que não é possível a gente imaginar a humanidade diante da desigualdade. Não há humanidade diante da desigualdade. E o Krenak também vai colocar sobre a nossa necessidade de ampliar, de suspender o céu através da nossa subjetividade. Peguei também Bernardo Toro, né, um educador colombiano, que também vai falar da importância da ética do cuidado. Bem, e os princípios que me chamaram muita atenção na Alice é esse entendimento a defesa radical pela criança pobre, o direito, né, da criança
o espaço daquelas crianças serem crianças, que o Miguel Arroyo coloca isso muito, como que a gente precisa de entender que criança precisa de entender quais crianças, né? O que é ser criança dentro de tantas desigualdades, diante da desigualdade social. Esse conceito de criança varia muito. E a Alice coloca que aquelas crianças eram crianças que tinham muito pouco direito à infância, né? Que infâncias são essas? E a Alice está ali tentando promover para aquelas crianças o direito mesmo à infância. Muitas delas cuidam dos irmãos para os pais trabalharem, têm pouco acesso ao lazer. E a Alice também, ela parte desse entendimento que o cinema é transformador. O cinema tem a capacidade de transformar o nosso entendimento de mundo e os nossos olhares. E aí eu peguei, né, para conversar um pouco com vocês, os princípios que, com essa pesquisa, para mim, ficou mais claro que a Alice tem uma pedagogia, ela cria uma pedagogia do cinema. E ela, então, eu destaquei ali alguns princípios que, na verdade, é difícil de poder separar, porque eles estão muito interligados, mas eu destaquei ali o princípio do cuidado, o princípio da morosidade, o princípio do rigor e o princípio também da inclusão. A Alice tem esse compromisso de incluir aquelas crianças, incluir os familiares. Ela tem ela reconhece e ela destaca muito sobre essa questão da inclusão daquelas crianças. Bem, então, com isso, eu destaquei aqui, e gostaria também de ressaltar que essa pesquisa foi feita com os princípios da narrativa, né, da história oral. Eu entrevistei a Alicia, entrevistei monitores dela que participaram. A Alicia tem monitores que vocês viram ali, que foram até o final do projeto, permaneceram com ela durante 30 anos. Então, foram entrevistadas essas pessoas e documentos, vídeos, análise. O Inácio Agüero também fez parte da entrevista, que é o diretor desse filme. Então, sobre o amor, né? A gente vê que a amorosidade ali é basilar em todo o processo. A Alicia foi muito cuidadosa e primeiro ela fala, olha, uma das entrevistas, a Alicia coloca que eu penso que, na verdade, despertar uma pessoa, esse era o papel que ela sentia ali. Em primeiro lugar, oferecer àquelas crianças um espaço da convivência, um espaço dela poderem ser criança, de brincar, divertir, né? Criar. Mas ela é muito cuidadosa com o espaço, ela acolhe muito aquelas crianças. E aí ela quer estar convencida que despertar aquelas crianças é agir, né, como um primeiro ato de amor. Promover aquele espaço é um primeiro ato de amor.
Bem, e aí ela também se sente convencida que estimular a autoestima daquelas crianças, deixarem aquelas crianças participarem sem nenhuma exigência. Ali naqueles talheres de cine, não havia nenhuma exigência, não havia nota, ninguém era considerado melhor, não havia premiação do melhor trabalho, da melhor atividade. Não era aquela ali, elas estavam vivendo com completo direito, né, de serem crianças, de participarem ali sem nenhuma obrigatoriedade de sucesso. Aliás, a Alicia destaca muito, olha, todas aquelas crianças têm um potencial, né? Todas têm o que mostrar, o que se revelar, e que elas sentissem com plena liberdade de serem crianças e de explorarem a criatividade ao máximo, né? E é outro ponto que a gente destaca ali, que a Alicia ela tem amorosidade por aquelas crianças, mas ela não faz um papel assistencialista. Ela cuida muito porque e ela coloca, olha, nós não somos assistentes sociais. Ela faz um papel sem nenhum vínculo assistencialista com aquelas crianças. E ela parte desse princípio, olha, elas têm direito ao cinema. Então, ela acolhe e amplia, busca ampliar os olhares e as experiências de mundo, né, das crianças para o mundo e com o mundo. Esses são os princípios basilares ali. Então, ela acolhe aquelas crianças com amorosidade e beleza. Ali ela cuida daqueles espaços, os monitores chegam mais cedo para deixar tudo arrumado, tudo é varrido, tudo é rigorosamente cuidado. É interessante que, às vezes, as crianças perguntavam por que ela varria aquilo lá. Ela falou, a gente varre porque vocês estão vindo e vocês têm direito ao melhor, né? Ela tem uma preocupação amorosa por aquelas crianças. E aí procura também ter muita flexibilidade para atender às necessidades da criança. Por isso, olha, como vocês, naquele documentário ali, a Alicia estava com 240 crianças. Então, era um público muito amplo e era tudo rigorosamente cuidado. Olha, ela tinha tanto cuidado que os monitores, eles precisavam, cada um exercer uma determinada atividade e sem trocar. Por quê? Para as crianças identificarem quem é quem, o que necessitava, a necessidade dela, sabia qual é o monitor que elas deveriam recorrer. Então, tudo era muito minuciosamente organizado, todo o material utilizado ali era criado pela Alice. Ela passava a semana inteira produzindo aquele material, todas as atividades eram todas criadas por ela, inclusive os alimentos que eram servidos, eram tudo preparado. Então, ela tinha todo esse cuidado, toda essa amorosidade por essas crianças, e a gente destaca alguns pontos aqui que a gente vê essa questão da amorosidade que ela tem nesse trabalho. Olha, as crianças, se ficassem sem ir 3 vezes, ela mandava, não ia uma semana, ela mandava cartão, mandava entregar, e essa região era tão violenta, né? Muito tráfico de droga, que nem carteiro iam. E aí ela e os monitores
os monitores entregavam, né, as cartas perguntando por não terem ido, e com 3 semanas que não ia, a Alice escalava um monitor e ia pessoalmente na casa. E uma vez ela chegou lá, as crianças, tinham 2 crianças enfermas, e estavam com pneumonia, e aquela pobreza. A Alice tirou o dinheiro e falou assim: olha, vocês vão... Nós temos um dinheiro reservado aqui, e arrumou dinheiro para a família levar as crianças ao médico e depois comprou o medicamento. Então, esse é o papel de cuidar desse princípio da amorosidade, de incluir, né, todos ali. E essa crença amorosa também nos seres humanos. Nas entrevistas, a gente acha muito interessante, porque esses monitores também vão falar dessa crença amorosa, dessa metodologia que a Alice cria. Uma coisa também que eu gostaria de destacar, quando eu falo em metodologia, a gente também se remete a Rancière, porque a Alice também, ela coloca ali que ela, quando começou a fazer essa atividade de cinema para criança, ela achou que ia ter muita dificuldade, né? O público era outro, ela era professora universitária de linguagem do cinema, mas o que ela percebeu ali é que aquelas crianças tinham total capacidade de compreensão, compreendiam plenamente o que estava sendo discutido. É claro que ela usava uma linguagem mais simples, e ela também procurou não usar nenhuma linguagem teórica, mas o que ela percebeu, né, como também remete a Rancière, é que aquela criança tinha total capacidade de entendimento e que ela fez poucas adaptações ali para ensinar a linguagem do cinema. Fez poucas adaptações. Bem, e ela também dava cursos para esses monitores, preparavam para eles atuarem. E ela também fala assim: olha, uma preocupação que eu também sempre tive, a maioria dos monitores dela eram universitários das mais diversas áreas, tinha até monitores ali que era da medicina, monitores que eram da engenharia, pedagogia, da arte, jornalistas, tinham monitores. E ela falava assim: olha, eu também tinha muita preocupação de preparar esses monitores para eles entenderem quando eles forem profissionais, para eles nunca esquecerem o que é a pobreza, para eles terem, e para eles serem contrários à injustiça e buscarem, né, acolher o sofrimento dos mais pobres. Então, além da formação desses alunos, ela coloca também sobre essa formação dessas crianças. Então, ela, a todo momento, ela mostrava esses gestos de atitude, de afeição, de dialogicidade, junto, né, com todos, em defesa de uma vida digna. E ela falava assim: é preciso ensinar para que depois esses profissionais, eu creio que nunca mais duvidar do que é ser pobre. Eu destaco isso quando eu vejo, né, esses embates sobre o Bolsa Família, que está criando, né, gente que não quer trabalhar. A gente percebe isso, né? A gente nunca pode duvidar do que seja pobreza. E eu vou destacar um ponto ali que, entre as entrevistas, eu também entrevistei o marido da Alice,
o Eduardo Vilches, que é um professor, um artista plástico, e ele ainda atua na universidade, na PUC, né, de Santiago. Ele atua um semestre por ano lá. E na primeira entrevista, quando terminou e tudo, eu perguntei se ele queria destacar mais alguma coisa e tal, e ele falou que não, e contou. Falou sobre o trabalho da Alice, sua vida, os filhos. E no dia da exposição eu encontrei, né, com o Eduardo lá e ele falou assim: ah, Verônica, eu lembrei de uma coisa muito importante que eu tenho para te contar. E depois, né, nós fomos à casa da Alice e eu entrevistei o Eduardo Vilches, e eu acho que isso é um destaque desse papel da amorosidade da Alice, que ele contou que a Alice, ela, durante 3 anos consecutivos, ela fez um taller de cine num orfanato lá no Chile, que chama Casa da Infância. E nesse orfanato, inclusive, ela conta que né, em outra parte da pesquisa, que ela levou o filme do Pasolini, gente, me fugiu o nome aqui, o Evangelho, né, segundo Marcos, e as crianças falaram: não, eu quero ver o filme inteiro. E ela falou: mas esse filme é muito grande. E ela falou: não, mas nós queremos ver o filme inteiro. E aí, na semana seguinte, essas crianças assistiram, envolvidas com o Evangelho segundo Mateus. E aí ela coloca, isso foi uma coisa de muito destaque, como ela falou, Pasolini ia ficar incrédulo se tivesse presente aqui para ver essas crianças tão envolvidas. Bem, mas então a Alice fazia esse trabalho com essas crianças e de uma vez coincidiu que seria Natal. Isso é para destacar a amorosidade, o princípio da amorosidade da Alice, que a Alice, então, voltou para casa e falou com o Eduardo e com os filhos dela: gente, a gente podia passar o Natal lá na casa da criança, ou casa dos ninhos, né? Vamos passar o Natal lá? E ela e os filhos, ela tem uma filha e um filho, e o marido achou uma excelente ideia. A Alice preparou toda a ceia de Natal, enfeites, os presentes, e levou, e eles passaram o Natal com essas crianças, que muitos, né, não tinham direito, né? Nem conheciam o Natal. Ela foi dando a entender, também nos leva a entender esse princípio da família humana, né? Ela integrou a família dela com aquelas crianças, né? O Agüero também, ele destaca isso. A Alice sempre buscava beleza e não tem outro motivo para ela fazer esse trabalho por mais de 30 anos, a não ser por total amorosidade para aquelas crianças, né? E a Alice, então, o Agüero destaca como que ela é rodeada pelo belo, pelo tudo que está à volta dela, ela tem muito, muito cuidado com essa questão estética, com a beleza, de entregar o melhor, né? Alice tem todo mundo que se intercruza com ela vai vai enxergar a beleza, o belo, e ela, nos talheres, ela intercruza a beleza com a dor humana. É isso que ela faz nesse trabalho, né? Bem, e esse trabalho dela também, ele é muito marcado por uma prática esperançosa. Ela acredita que aquele papel de levar o cinema, da maneira como ela
a metodologia, sobre a prática dela, a prática das pessoas que estão inseridas ali, é uma busca esperançosa na que aquelas crianças se reconheçam como crianças, como sujeitos de direito à alegria, direito ao respeito, direito à dignidade e direito à vida, né? E nesse papel transformador do cinema. E a esperança de transformar o olhar, o entendimento, de compreender os signos que estão à volta daquelas crianças, né? Um diálogo muito presente com aquelas crianças. E eu também gostaria de destacar aí também, dentro dessa amorosidade, novamente voltando ao Maturana, colocando que a emoção não está desvinculada da racionalidade, que o amor educa, né? O amor é uma condição biológica e que nós não podemos afastar das nossas origens, da nossa condição biológica que é massacrada por uma condição modificada por uma condição cultural. E assim, no daí da Alicia, a gente vê que o Maturana coloca isso, né? O amor é a emoção que constitui as ações de aceitar o outro como um legítimo outro na convivência. E é isso, a Alicia, ela não coloca barreiras para receber aquelas crianças, né? E ela, assim, o Maturana também ensina que amar é deixar aparecer. E a Alicia faz isso, ela dá visibilidade para aquelas crianças que são invisibilizadas, como o Agüero reconhece, e que nós vivemos numa sociedade que o Arroyo coloca, né, que parece que não pode ser reconhecida como gente. E aí, como a Bell Hooks também coloca que o amor é o que o amor é o que o amor faz. E é isso que a Alicia coloca. Então, e sem justiça não pode haver amor. Amor não está vinculado com esse papel de injustiça. Gente, eu vou tentar. Eu tenho tanta coisa para falar sobre a Alice, mas eu vou tentar diminuir um pouco essa fala para deixar o espaço para vocês. Aí, no segundo ponto que eu destaquei nessa pedagogia, nesses princípios da Alice, foi a questão do cuidado. A Alice cuida dos espaços e ela fala assim, para na hora de passar o filme, na projeção das películas, tinha que estar tudo hermeticamente fechado, tinha que estar negro, e ela tinha essa tudo as crianças estarem muito bem acomodadas, num lugar limpo, e ela falava assim, não, a criança tem que se sentir bem, e ali muito bem confortável, e que é um lugar que ela permita que aquelas crianças possam expressar toda a alegria dos anos, né, da infância. Esse é um princípio muito basilar. Como eu comentei com vocês, é difícil a gente fazer essa separação, porque vão sendo um princípio se entrelaça ao outro, né? Está naquela trama. Mas o Krenak coloca isso, sobre a questão do cuidado, no entendimento de mundos possíveis. A gente pode criar, né, novos mundos, a gente pode criar mundos possíveis. E ele fala que é preciso potencializar o entendimento que não há humanidade na desigualdade. E a Alicia, com esse cuidado, ela cuida
da parte estética, da arquitetura, do lugar que essas crianças se organizam, e ela coloca lá, olha, os espaços têm que estar limpos e as pessoas têm que estar disponíveis e comprometidas com essa criança. Tem que ter esse comprometimento. E, com isso, aquelas crianças também tinham um sentimento de pertencimento. Elas se reconheciam nesses lugares, elas se reconheciam esses cuidados. E é interessante que a Alícia, ela falava que entre a metodologia tinha aquele fator de surpresa. Olha, ela tinha, na metodologia, ela preocupava-se, olha, tem que ter coisas repetitivas para a criança saber, né, o que é que acontece, de todo o processo. Então, inclusive, ela falava, e tudo acontecia ali, que a criança que faltasse, voltasse na semana seguinte, ela não teria perdido. Era um outro ciclo que iniciava. E aí a Alice era uma pessoa muito atenta. Aí, entre os filmes que ela passava, tinha um filme que era sobre um cavalo branco, a crina branca, e esse cavalo, o personagem principal lá, ele sai do cavalo e está com o grupo dele ali e começa a fazer um assado, um churrasco. Aí vem outros para agredi-los e tal, querendo atacar, eles vão embora e não comem. E a Alicia sempre chamou muita atenção que todos os filmes que passavam, que tinha comida, aquelas crianças aplaudiam as comidas. Era um momento de muita emoção. E a Alice ficava muito indigna, muito incomodada. Ela era deslocada quando de ver a criança aplaudir o alimento, aplaudir comida no filme. E aí, essas crianças que estavam assistindo falaram assim, nossa, o assado, né? E o assado eles não comeram, largaram, né, a comida. Aí, na semana seguinte, no fator surpresa, foi feito um assado para aquelas crianças no horário do intervalo. E a gente mostra, assim, todo esse cuidado, toda essa amorosidade, todo esse carinho, né? E atenção, ela muito atenta, se demonstra, né? Outra coisa também, que a Alícia, quando convidava ou perguntava pelas crianças, mandava o cartão, cada vez era um cartão com uma cor diferente. E depois da avaliação dos pais e tal, entre as avaliações e a fala dos pais, uma mãe colocou lá, eu achava muito bonito esse cuidado da senhora com cada cartão colorido, cada vez era uma cor. Então, todos esses detalhes, né, da metodologia, dessa questão do cuidado, era muito marcante nesse papel da Alice, né? Ela tinha um olhar muito cuidadoso com aquelas crianças. E deixa eu ver o que mais que eu poderia. O Krenak. Então, ela coloca que no seu fazer pedagógico, o olhar é reconhecer o outro. Há uma grande preocupação nesse papel de reconhecimento do outro. O seu fazer pedagógico, o princípio do cuidado permeia aqueles encontros com o cinema. E como o Krenak coloca, a gente precisa de sair um pouco desse mundo do consumo e fazer mais essa opção, ficar mais atento a esse mundo do cuidado, que é o que a Alice fazia com aquelas crianças, que permeia aqueles encontros com o cinema.
né? Desencantar um pouco, desencantar do mundo do consumo e encantar mais com os seres humanos, colocar o amor, né, como centralidade da vida. E um outro princípio que eu destaquei aqui é o princípio do rigor. É interessante que o Inácio é muito marcante esse princípio do rigor, porque todas as pessoas que foram entrevistadas, e principalmente a Alicia. A Alicia é uma pessoa muito afetuosa, mas ela é muito rigorosa nos princípios dela. Muito rigor, e ela é exigente nesse papel. E a Alicia, quando ela fala sobre todas as pessoas que foram entrevistadas destacam o rigor da Alicia. E a Alicia fala que ela começa com a própria formação dela, né? O professor dela de cinema foi um professor, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, mas ele é um cineasta, era um padre que era muito envolvido, a Igreja Católica também muito envolvida com cinema, que vocês devem ter estudado, né, sobre isso, ter conhecimento sobre isso. E a Alicia também fazia parte desse grupo da teologia da libertação, ela vai falar dos padres obreiros, e ela conhecia, né, a pobreza. E o cinema também sempre fez parte ali da vida dela. Ela foi uma professora de cinema e ela aprendeu muito também sobre rigor com o professor dela. O Agüero também fala, né, desse rigor da Alicia, da valorização e respeito pelo outro incondicional, independente de classe, independente da história, independente da cultura. É um rigor do respeito, de sempre oferecer o melhor, o comprometimento com aquelas crianças. E o trabalho dela ali naqueles talheres, a gente vê ali que não há improviso, há um profissionalismo muito grande, uma exigência muito grande. Dali nada é feito, aquela metodologia, nada é improvisado. Tudo muito bem planejado, inclusive quando inicia aqueles talheres de cine, a Alicia entrega para a criança uma pasta com toda a programação do que vai ocorrer a cada semana, e todas as atividades que são feitas, a criança leva para casa. Então, aquelas crianças levavam para casa a pasta, né, o amor, a metodologia, esse entendimento da beleza, a criatividade, os momentos da fruição, tudo ali era carregado para casa e levado de volta, né? Ali você coloca aqui, olha, o rigor é que você promete e vai 25 vezes e vai estar lá às 9 horas e vai sair a 1h da tarde e cumpre. A gente cumpre. Isso é o profissional. Então, as crianças se apegam muito a essas coisas que são inadiáveis, que não se modifica. Se eu coloquei que eu vou mesmo, e vamos fazer da melhor forma. E logo você diz, vamos pela... E não vai haver metade, nós vamos fazer o que respeito ao outro, horário, cumprimento do cronograma, a todos os aspectos, o alimento. Então, a Alicia, olha que interessante, ela coloca também que, olha, as crianças devem se sentir bem-vindas, motivadas, seguros, sabendo que elas recebem
é o melhor que pode haver para elas. Aí pergunta assim, qual é a fruta que vai ser entregue para elas? Não é a mais barata, é a de melhor qualidade. Não é a questão, tudo que elas vão receber, o melhor profissional, o melhor material, o melhor alimento, tudo, o princípio até a fruta que será oferecida vai ser a melhor. Então, ela tem esse entendimento que, contra o abandono, o que há, elas vão receber o melhor, né? Elas parte, a Alice aí também parte, corta esse princípio que para pobre a gente dá coisa pobre, né? Não, elas vão receber melhor. Parte dessa quebra essa lógica, né? Assim como ela quebra essa lógica que todos têm acesso ao cinema, todos têm acesso ao melhor. E pelo fato de ser pobre, não quer dizer que a gente forneça mais ou menos, né? Então, ela tem tudo muito atento. Então, ela fala só, cada criança recebeu o melhor que eu pude entregar a elas. Cada criança recebeu o melhor. O rigor presente na prática não seria um convite real para nossa democratização nas políticas públicas? Oferecer o melhor em igualdade de condições, e não mais ou menos e menor condições para a nossa prática educativa. E o Agüero, então, destaca isso também, que a marca constitutiva da pedagogia da professora, ela é revolucionária nesse sentido de levar o cinema, entender o papel da fruição, desse papel transformador e de levar sempre o melhor. E tem um monitor dela que se chama Sebastian Riff. O Sebastian, ele, inclusive, é o diretor da Fundação Alicia Vega, no Chile. Ele coloca isso, sobre a radicalidade contida nesse rigor que expressa na exigência da perfeição, no entendimento compartilhado com os monitores, no sentido de aprender. E aí o Riff coloca isso. Como que ele aprendeu ao mirar Alicia, ao admirar o trabalho dele. E ele também faz um trabalho, ele é artista plástico, e no período de férias eles também fazem uma atividade de artes na região campesina do Chile, e ele leva esses princípios da Alicia. E aí, e a Alicia é uma mulher também muito católica, e o Agüero destaca isso numa entrevista, que ele coloca, Agüero sintetiza o sentido mais profundo do rigor como um princípio fundante da pedagogia de Alicia. Ele coloca assim, Jesus como um homem, como é que a Alicia conversava com ele, como é que ele tinha essa percepção da Alicia. Uma coisa, um nível concretamente como um amor, o amor ao ser humano. E a Alicia, na sua prática pedagógica, ela executa uma maneira, como entende a palavra, com um rigor. Rigor é a palavra. Outra palavra, essa palavra de rigor, que significa não falhar nunca. Não falhar com o outro nunca. E isso é o que é visto no trabalho da Alicia. E um outro ponto agora que eu vou destacar, que é o último, e só para voltar um pouquinho sobre a questão, o rigor também é um tempo de abertura ao risco e aventura de ser. E era isso, né, que Paulo Freire destacava, e era isso que a gente via na prática
Educar é, por essência, uma forma de intervenção no mundo, uma tomada de posição e escolha, e chama a educação como uma intervenção. E o último, que eu vou falar bem rapidamente, que eu já falei demais, né, é o compromisso e a inclusão. A Alícia, ela tem muito esse compromisso de incluir não apenas aquelas crianças, mas ela incluía os familiares. E ela fazia essas mesmas oficinas em regiões rurais. Eles ficavam um mês, criavam os acampamentos e ficavam um mês para poder oferecer essas oficinas. Aí, num período que ela foi, uma criança pediu: olha, eu posso trazer minha irmã? Ela é Down, mas a minha mãe tem, agora não tem, é período de férias, minha mãe tem que trabalhar e não tem como deixar. Aí ela, não, traga essa sua irmã. E avisou na sala: olha, né? Ela é uma criança especial, tinha 17 anos, mas comportava, né, como uma criança. E o princípio da Alice é sempre assim, um princípio muito radical é que todos tinham que respeitar. Quem não respeitasse não participava do projeto. E aquela criança, ela avisou: olha, o princípio é o mesmo, ela vai receber todo. E aí, nessa ação, a gente vê esse papel de inclusão da Alícia, esse papel de incluir a família, que precisava, né, de ser acolhida, e essa criança, então, entra, né, no princípio dessa igualdade, da equidade, desse papel da participação democrática, da justiça, da promoção daqueles indivíduos ao direito, ao lazer, à cultura, né? À vida digna e ao direito ao tempo da infância. Agora, a Alícia também, ela incluía outras pessoas para que esses acessos fossem possíveis. Ela tinha uma rede de contatos, amigos, empresários, amigos de colegas profissionais, tinha amigos de ONGs internacionais que também colaboravam. Então, eram incluídas essas pessoas também para a realização desse processo. E ela, né, alicerçada nesse papel transformador de fruição do cinema e sua solidez democrática, ela vai e cria mecanismos para poder agir e atingir o maior número possível de pessoas. Essa inclusão, nesse entendimento de respeito às pessoas, respeito aos sujeitos, né? Independente da condição econômica, política, o respeito aos sujeitos como elemento basilar. Inúmeras vezes a Alícia falou: não, a gente não, eu fui criada dessa forma, eu não tenho a discriminação, não faz parte, e eu procuro colocar isso em prática na linguagem, na cultura, nesse papel de inclusão das pessoas. E a gente vê isso também no entendimento que o cinema não tem pré-requisitos para ser apreciado, assim, sentido, compreendido. Então, não tem com que a gente excluir para quem é que tem direito ao cinema. Diante, ela coloca isso, e um outro monitor que fez, desde o início até o final, ele participou com ela, que é o Sebastião Ortega. A entrevista dele é belíssima, dele contando essa experiência com a Alícia. E ele coloca isso, olha, que a Alícia colocava: o princípio democrático do cinema, da experiência estética promovida pelo cinema, destacada por Ortega como um dos ensinamentos de Alícia,
o cinema não exige pré-requisitos. Aí coloca, em uma sala escura, todos valem o mesmo. Não tem nenhum sujeito ali que tem menos direito e vale mais do que o outro. E tudo que é apreendido diante da tela é tão valoroso para essa experiência estética, é para todos, né? Entendimento do ser humano e a defesa do acesso pela via dos saberes. Quando a gente fala sobre inclusão, a gente vê que a Alice é considerada uma das maiores especialistas em Chaplin, lá no Chile, e o Agüero coloca... esse Sebastião Ortega coloca isso, que o Chaplin era uma excelente maneira da Alicia também estar tratando com aquela criança, de vendo esse lado, né, da pobreza, e também ensinando cinema, o que era o cine mudo, como que aquelas imagens, aqueles planos, o que significava. E ele colocou assim, olha, eu não tenho dúvida que o Charles Chaplin era uma grande referência para a Alicia, para ela também, mostrar à criança, né, a pobreza, se reconhecer também do lado daqueles sujeitos. E como o Rancière coloca, né, enfatiza que a partilha do sensível, há uma parte comum que é compartilhada entre os sujeitos sociais e a outra parte é o lugar da disputa, da diversidade das atividades humanas, da concorrência para definir a competência e a incompetência da partilha. E o que a gente vê ali é a Alicia, né, mostrando que todos temos competência, né, do sensível. Não há sujeitos que não têm esses direitos de compartilhar. Bem, de um modo geral, eu tentei destacar a pedagogia da Alicia, mas eu estou pronta para ouvir vocês, para se colocarem aí. E agradeço muito a oportunidade. Obrigada. Verônica, que delícia te ouvir, e eu estou te acompanhando desde o Cineop, te lendo, né, desde que eu tive o teu livro, e onde eu compartilhei com a Regiane e com a Sabrina, minhas alunas, eu disse, eu estou muito... Que bom que também essa rede, né, de cinema e educação lá em Ouro Preto nos aproxima, potencializa, né, e a gente ter... Eu acho que essas coisas não acontecem, o Ricardo estava esses dias falando, né, o cosmos nos junta, né, as pessoas com projetos, desejos, e o cinema nos junta. E eu fiquei muito feliz, porque assim, ter tido oportunidade de te conhecer nesse Cineop, tendo já a programação do documentário no nosso, e te ouvir na manhã de hoje, foi só um presente, e o nosso trabalho ficou muito mais lindo, esteticamente muito mais lindo. E essa tua fala sensível e ética, né, do compromisso com todos os princípios da pedagogia da Alicia, né, que, te ouvindo também numa tese de doutorado, são os teus, né? Então, muito obrigado pela tua... Obrigada a vocês. Pela tua fala, e a gente vai abrir um pouquinho agora uma conversa aqui da sala, se tu tem mais uns minutos com a gente. Tem sim. Mais uns minutos. Tá bem, gente, eu vou abrir, então. Vamos abrir, estou à disposição. Aqui temos já... O Luiz Tadeu registrou Santa Maria, Jaqueline disse, ótima palestra, muito inspiradora, né, no chat. Parabéns, professora Verônica, pelo excelente trabalho, muito aprendizado nessa manhã, gratidão. Eu acho que a gente pode abrir para quem desejar também falar direto com a Verônica, né, e aqui na sala também, vamos abrir para o pessoal vir aqui na câmera. A Regiane já está aqui inscrita. Estou pronta aqui. Tá.
Oi. Oi, Rejane. Muito lindo. Nossa, eu não tinha, assim, essa dimensão toda, né? Eu já conhecia o documentário, mas o documentário é uma parcela, uma expressão de algo enorme, né? Que a gente não tem noção de tudo que, da maneira como você coloca, né? É muito, por isso a importância do registro, né? Desse teu registro da tua tese. Eu queria, a minha pergunta, assim, que é mais uma curiosidade que eu nem sei se tu tens essa resposta, em relação às crianças, né? 30 anos de trabalho com as crianças, que se tornaram adultos e outras gerações vieram a partir daí. E se houve ou se há alguma algum registro, alguma impressão, alguma coisa em relação ao impacto de todo esse trabalho da linguagem cinematográfica na vida deles. Uhum. A Alicia, ela tinha, no início, o projeto de trabalhar com criança de 7 a 10 anos, mas ela acabou abrindo para as crianças menores de 5 até 12 anos, porque muitas crianças eram pais das crianças menores, e elas iam e levavam uma madeira, levavam o carrinho da outra para poder participar. A Alice acabou ampliando, né, esse espaço para poder incluir a todos. E eu, Rejane, tem um fato muito bonito, depois eu posso mandar para a Valesca, que aparece nos 25 anos do Thadia de Cine, na comemoração dos 25 anos, aconteceu uma surpresa linda, que um menino que participou do projeto pediu que ele queria fazer uma homenagem. Eu conto essa história e eu fico arrepiada. Ele pediu para fazer uma homenagem. Então, na hora da homenagem para Alicia, aparece esse jovem arquiteto de 25 anos que foi lá prestar uma homenagem, que ele era uma das crianças que participaram do projeto. Então, eu lamentei, porque eu cheguei a ter acesso do contato de um jovem que participou, né? Inclusive estava num documentário, mas acabou não coincidindo de eu entrevistá-lo. Mas não existe nenhum acompanhamento sobre esses jovens, mas existem, inclusive nessa exposição da Alicia, teve um caso também que o Agüero e a Alicia foram convidados para ser padrinho de casamento de uma criança, né, que foi convidada para ser padrinho, e numa exposição da Alicia lá, deixa eu desligar aqui. Na exposição da Alicia lá, apareceu o Agüero recebeu um e-mail de uma criança também que tinha se tornado adulta e tudo, e acompanhou, e ele pedindo contato, e eles tiveram contato, mas a Alicia, ela fazia esse trabalho e depois ela perdia o contato, né? Ela não, pronto, agora eu vou para outra comunidade, e ela também sempre falava, não era um papel assistencialista. Então, mas é até uma boa proposta, é uma boa pesquisa de acompanhar. E uma outra coisa que eu destaco aí sobre isso, que eles perguntaram numa entrevista quantos cineastas ela tinha, né, criado, quantos cineastas. Ela falou, nenhum. Eu não fui fazer esse trabalho com essa finalidade, né? Ela queria o direito à infância, o direito à fruição, o acesso ao cinema, mas ela não tinha
não foi ali para formar. E tem uma outra entrevista dela que, numa outra cidade, foi feito, um jornalista perguntou para ela: quantos artistas a senhora encontrou? Ela falou: todos. Todos ali tem. Encontrei todos. Né? Ela tinha essa, mas é uma pesquisa bonita, daria uma excelente pesquisa. Um pós-doutorado aí, quem sabe? Muito obrigada. A Jaqueline, eu acho que gostaria de falar aqui. Oi. Oi, tá bem? Tudo. Tá, estamos ouvindo. O áudio, tá dizendo? Não, até não quero perguntar, eu quero mais agradecer a Verônica pelo relato, eu também não tinha dimensão, e sou professora de arte, sou jornalista primeiro, e depois agora como professora de arte, querendo trabalhar a produção de vídeo estudantil e pensando em modos de fazer isso, fazendo ao mesmo tempo, né, que a gente está sempre nessa construção. E me chamou bastante atenção todo esse princípio amoroso que tu refere, tão gostoso de ouvir isso no sábado, e tão animador assim, né? Ainda mais agora no começo do recesso, que eu sou professora na rede municipal, para refletir com uma coisa positiva, né? Nesse período aí de descanso. E fiquei pensando como pode parecer tão estranho falar isso, né? Relacionar a educação com amor, mas acontece, né? E fui atrás de referências, até entrei no site da Fundação da Alice e no Facebook também. Não tinha nenhum bolsonarista fazendo ataque lá, fiquei impressionada, né? Porque é incrível como a gente pode ser atacado por expressar um pensamento dessa linha hoje em dia, né? É muito um momento muito intenso de desumanização. E como eu sou jornalista, até vou referir um fato que não tem nada a ver, né? Mas me chamou a atenção agora, eu vi há pouco nas redes sociais um repórter, um jornalista, né? Que vai fazer uma reportagem sobre um confronto policial que resulta na morte dos assaltantes, sei lá o que eram, né? E ele faz uma brincadeira com uma música da Xuxa. Então, assim, banalização da morte, da pobreza também, e uma responsabilização do pobre pela sua condição, que é isso aí, é o discurso, né? E, então, o fato de fazer frente a tudo isso já dá uma outra dimensão, né, para todo esse trabalho. E vi também que no site da Fundação tem um taller agora, no começo de agosto, e são encontros presenciais, e daí eu fiquei vendo lá, Verônica, todo esse rigor que tu fala, tanto na ficha de inscrição, como o cronograma que já está disponível para quem for participar, e diz lá, textual, obrigação de participação obrigatória, presencial e tal. Então, é bem interessante perceber que esse trabalho segue, né, com as mesmas características. Que bom, obrigada, Jaqueline. Sinceramente, para mim, eu estou mais feliz que vocês todos. Para mim é uma alegria poder mostrar esse trabalho, né, tão importante, e uma das coisas que me chamou a atenção na época, como que ainda não havia uma tese, não tem trabalho exclusivo da Alice, não tem, né, nenhum trabalho. Mas ele pegou a tudo, né? Verônica, eu sou um cineasta bem, digamos assim, dentro da linguagem, né? Quer dizer, aquele cara que escolheu fazer cinema como profissão, para fazer filmes, para contar histórias e viver o universo do cinema, da produção, né? Da película, da escolha do artista, do elenco, enfim. E há muito tempo atrás eu comecei a perceber que o cinema não é simplesmente fazer um filme, uma produção, lançar um filme no mercado, na indústria audiovisual, enfim.
que o cinema é aquilo que você falou numa palavra, ele é transformador. Então, a forma de mostrar o cinema como uma linguagem transformadora, na escola, principalmente, eu acho que é a grande chave para trazer à sociedade um novo olhar, né? E dar essa oportunidade. Então, eu vejo assim que hoje a educação, esse trabalho da Alicia, né, que nem perguntaram, quantos cineastas surgiram? Óbvio que não ia surgir nenhum cineasta ali, porque ela, na verdade, o objetivo é usar o cinema, né? O cinema como esse processo todo, entendeu? Como essa oportunidade, né? E aquilo que você falou, mesmo sem o amor, né? Sem o amor não se faz nada. Então, mesmo que tu vai produzir um filme onde eu tenho certeza, né? Eu sempre me coloco, né? Quando Pasolini, Visconti, Fassbinder, Kurosawa, eles se apaixonavam por aquilo que eles faziam, né? Pela obra deles, né? Só que o produto, ver o filme era um detalhe, né? O fazer é que fascina, né? Então, a Alicia, ela fazia, ela não queria saber assim, se os resultados daqui vai sair cineastas, vai sair uma indústria de cinema, vamos montar um estúdio de cinema. Quando ela sai para a rua com aquele dragão chinês e desenhado ao fotograma, eu digo, pronto, ela encontrou a chave. Ela fez realmente no documentário, na vida dela, esse processo. Então, eu quero te agradecer, porque vem de encontro àquilo que eu vejo como cinema hoje, né? E eu não tenho dúvida que a salvação de tudo isso está na educação, nesse comprometimento, sem essa preocupação de fazer um filme para o mercado, para a indústria, para Hollywood, para Bollywood, para Kikitos, para Oscar, para Cannes, não. Eu acho que nós estamos num momento em que... Eu sempre digo que o cinema é uma coisa muito nova, né? O cinema só tem 100 anos de idade, mais ou menos, dentro de todo esse arquétipo, né, das artes, só que ele é o grande transformador, né? Eu não tenho dúvida disso. E se nós ensinarmos as crianças a olhar, né, o olhar, aí é que está o segredo, né? Eu sempre falo, o cinema não se vê, se sente, né? Então, sentir o cinema com o olhar da emoção e do amor, nós salvamos meio mundo. Esse é o objetivo. É a minha mãe me chamando para almoçar, vocês acreditam? Não, eu até vou... Mãe, eu estou em reunião e ao vivo. Fala, mãe, eu vou almoçar contigo, tá? Só me aguenta. Aguenta aí, mãe, pelo amor de Deus. Isso é cinema. É por isso que eu faço cinema. Olha, então, assim, muito obrigado pela tua... Obrigada a você. Obrigado. Para mim é um prazer enorme estar aqui falando com vocês. E eu concordo, né? Compactuo da mesma ideia. Sem o amor, né? É isso. Nossa atitude amorosa, né? Atitude amorosa em todas as nossas ações. Né? Ó. Vai almoçar lá. Cinema mudo. Bom dia, prof, tudo bem? Bom dia. Como Meu nome é Sabrina. Sabrina. Eu sou orientanda da professora Valesca, que fez o convite para você estar aqui com a gente. Eu sou aluna do mestrado com ela. Sou professora de educação infantil. Eu queria só agradecer a sua fala, porque a prática da professora Alicia eu não conhecia e é bem inspiradora, assim. Eu tenho tentado, aos poucos, me aventurar a trabalhar um pouco com cinema na educação infantil. Eu trabalho com pré-escola e é muito legal ver esse tipo de trabalho com criança. E eu me identifico no sentido de que eu sempre digo que a gente não pode subestimar as crianças, né? Achar que alguma linguagem elas não podem ter acesso porque elas não vão compreender. É claro que são necessárias adaptações, eu tenho exercitado isso, que é difícil, né? É difícil fazer essas adaptações, mas a gente precisa partir do princípio de que as crianças são capazes, né? E eu achei muito inspirador essa sua fala do trabalho da professora para o nosso trabalho. Muito obrigada.
Obrigada a você. Muito obrigada. Bom, agora nós vamos ao lançamento do seu livro. Deixa eu pegar o livro aqui. Pega o livro, porque eu vou fazer aqui a leitura bem... Eu escolhi o primeiro fragmento do prefácio do Arroio, que eu achei muito bonito, né? Que é um convite. Eu só vou ler esse pequeno fragmento e passo para ti contar um pouquinho dessa produção, né? Como é que foi para ti produzir, falar um pouquinho da coleção, que eu tive o privilégio de ser convidada também para participar do comitê. Eu estou no conselho editorial dessa coleção, e o pessoal aqui também está curioso para saber como adquirir, né? Então, tu pode dar todas essas informações, tá? Então, o prefácio, que é escrito pelo professor Miguel Arroio, da UFMG, uma pessoa maravilhosa que a Verônica já fez menção, né? Ele diz o seguinte: um convite para abrir a educação, a docência, a pedagogia para o cinema Alicia. Verônica, Inês nos levam a escola, a educação infantil, com destaque para o cinema. Reconhecem que o cinema, as crianças, as escolas são outras na pedagogia do cinema, nas linguagens, artes pedagógicas do cinema. Que interrogações destacam neste trabalho de Alicia, Verônica e Inês? Reconhecer que do cinema para crianças vêm outras pedagogias e outros sujeitos pedagógicos, educadores. O olhar as temáticas, as linguagens cinematográficas, revelam o belo, a surpresa, a alegria, o novo, se contrapondo ao velho, repetitivo e monótono. Uma pedagogia do cinema que soma com tantas inovações, que tantas educadoras, educadores das infâncias e adolescências vêm reivindicando, sobretudo nas escolas públicas populares. Pedagogias de um cinema que redescobre o povo, as linguagens, a beleza, o sempre novo, surpreendente, interrogante, pedagógico da cultura popular. Eu vou, então, agora, nesse convite, né, do Miguel Arroio, fazer aqui oficialmente, junto com a nossa autora, né, Verônica Pacheco de Oliveira Zeredo, o lançamento do seu livro, e que ele vai ser uma das nossas referências também aqui, né, dentro do nosso curso, da nossa formação continuada, e passo para ti também mais um pouquinho para as últimas palavras e o convite para a leitura do teu livro, tá bom? Obrigada, Vanessa. Obrigada. Esse livro, a Valesca tem ele aí, né? Um vagalume suspende o céu. Eu já comentei com vocês como que surgiu esse nome, e me desculpa, mas eu acho esse nome lindo, acho ele altamente inspirador, né? Um vagalume suspende o céu. E o entendimento que realmente a Alicia suspendeu o céu de muitas crianças, inclusive o nosso, da gente perceber possibilidades e de onde o cinema, o que nós também fazemos esse papel transformador. Esse livro é da tese do doutorado do doutorado latino-americano, por isso a pesquisa de uma mulher latina. E dentro dessa obra, eu destaquei algumas mulheres latino-americanas que também fazem um papel transformador e importante, e como que a América Latina muitas vezes é invisibilizada, e que nós também temos que ter esse compromisso, né, de ocupar o nosso espaço. Eu também destaquei, e aí eu pego lá Violeta Parra, gente, mas entre essas falas, esse trabalho, Gabriela Mistral me provocou muita emoção, e como que aquela mulher foi uma pessoa de grande referência para o feminismo, para a própria América Latina, para os povos originários. Ela faz um papel muito revolucionário, e ela não é vista, né? Não é compreendida muito com esse olhar.
Eu também destaquei aqui o papel do cinema, né, das pedagogias, as concepções, um pouco a história da Alícia. Me chama muito a atenção nesse trabalho da Alícia, dela ter começado em plena ditadura militar, num período de muita violência no Chile. E me chama muita atenção também, na Alícia, essa questão dela, aos 52 anos, que ela começa a fazer esse trabalho com crianças. 52 anos. E trabalhou 30 anos, e das maneiras mais variadas, como eu comentei aqui, da Alícia ir para regiões campesinas, ficar lá, né, acampada e profundamente comprometida com esse trabalho. E a Alícia realmente ela se mostra até hoje com o seu papel, esse papel voltado mesmo para o cinema, para as crianças mais pobres, e há pouco tempo com os educadores, que ela lança na pandemia uma coleção que chama Cadernos de Alícia, para educadores, né, sobre o cinema. E em breve nós vamos lançar aqui no Brasil, né, Valesca? E eu aconselho a vocês, vai ser por essa mesma editora, para quem quer estar trabalhando com crianças. A Alícia faz 3 cadernos, com 95 anos, ela faz esses 3 cadernos. Uma sobre a história do cinema, o outro sobre essa metodologia e o outro a linguagem. O material que ela cria, né? As brincadeiras que ela cria, ela faz essa coleção. E eu trato também desses conceitos, né? Eu faço uma análise sobre o cinema, os autores, sobre o cinema. Esse livro ele foi produzido pela editora Multifocus. Ela está vendendo, e essa editora tem também, o site da editora Multifocus tem, você pode comprar o livro por lá. Ela também tem convênio com as lojas americanas, Submarino. Esses livros não vão ser, vai ser de fácil acesso. E sobre a coleção Valesca, foram lançados 10 livros sobre o cinema, com a Adriana Fresquet e a Clarissa Alvarenga. Nós 3 coordenamos essa coleção, e ela, dentro, vários daqueles livros são das teses, né, de doutorado, e tem o livro da Adriana Fresquet, da organização, mas foram 10 livros que surgiu por causa do Cineop. Essa coisa surgiu. Mas eu acredito muito, né, que é o cosmos, né? Nós estamos todos interligados, e essa coleção surgiu repentinamente, e nós estamos muito felizes com o resultado, com o lançamento, que foram lançados 10 livros no Cineop, que é a coleção Cinemas e Educações. Ela está lá no site dessa editora Multifocus, que é do Rio, e eu espero que você goste, Valesca. Eu estou muito feliz você ter me convidado, por estar gostando do livro. Eu sou uma pessoa altamente suspeita e tive que tomar um pouco de cuidado, não tomei todo cuidado, porque o trabalho da Alícia é apaixonante. É difícil a gente estar fazendo a pesquisa e falar, eu vou guardar a minha emoção, porque, fundamentalmente, a emoção e o amor que eu tive de poder desenvolver essa pesquisa, e com uma orientadora completamente apaixonante e apaixonada com o trabalho também, tudo conspirou a meu favor. Eu agradeço muito a vocês. Deu para sentir muito na tua fala hoje de manhã. Não é possível.
Não consigo despistar. Agora vamos uma salva de palmas pelo lançamento. Muito obrigada por você. Obrigada. E eu estou à disposição, tá? Para outros encontros. Muito obrigado pelo teu tempo precioso, sensível, né? Muito amoroso conosco, tá bem? Obrigado, Verônica. Obrigada a você, gente. A gente vai ficar em contato, sempre, tá bom? Sempre. Tchau. Beijo. Beijo, gente. Pessoal, nós vamos fazer então o intervalo do almoço, né? Já foi uma manhã que estamos ainda sobre os efeitos, né? De Alicia e Jaqueline, obrigado pela tua manifestação. Vamos continuar e vai ser uma tarde muito, muito, muito potente também com a professora Adriana Fresquet, né? Que é uma das fundadoras junto comigo, da Rede Quino, da professora Inês Teixeira, que foi a orientadora da Verônica, e a Adriana também se preparou muito para estar conosco hoje, ficou muito emocionada de eu entrar já, e é uma rede que tem também tem esse papel, né, que é a gente estar mediado, como disse o Ricardo aqui, graças à tecnologia, podendo ouvir uma colega em Minas Gerais e agora à tarde uma colega no Rio de Janeiro, tá bom? Vamos conversar e vai ser uma tarde também bem legal no sábado, com cinema e educação. A gente só vai fazer agora um intervalo do almoço e às 2 a gente está de volta, tá bem? Certo. Obrigado pela participação de vocês e continuamos à tarde. Muito bem. Vocês querem tirar uma foto?